Senhor presidente, eu também gostaria de falar aqui, tá, assunto hoje que é baila a nível nacional, está hoje em todos os jornais, está em toda a mídia, que é a questão hoje tá, do que se fala impeachment, né, da presidente Dilma. A gente percebe que não só o Brasil está com os olhos voltados para todo esse processo, mas o mundo. E o mundo, e o Brasil não é uma ilha para estar isolado, ele está preocupado, porque em país moderno, em economias modernas, em democracias modernas, nunca se viu falar que um presidente da República, que um chefe de governo, ele pudesse sofrer um impeachment sem responder a nenhum crime de responsabilidade. Veja só, senhores, a presidenta Dilma está sendo imputada por crime que ela não cometeu. Será que é crime hoje qualquer governo ter popularidade baixa? Não é. Veja que o senhor Fernando Henrique Cardoso, ele quando chegou no meio do seu mandato, ele estava com 85% de reprovação. Será que é crime de responsabilidade o presidente da República, né, vir a responder por um processo de impeachment se ele tem uma minoria na casa, se ele não tem a maioria dos congressistas apoiando? Não é. E o que mais nos deixa enojado é que a própria lei federal, lá dos idos 50, a lei 1079, que trata especificamente do impeachment, está ali o doutor desta casa, advogado, doutor César, que não nos deixa mentir, e também o artigo 85 da Constituição Federal, que fala especificamente sobre a questão do impeachment, ou seja, do impedimento de qualquer chefe do Poder Executivo de continuar governando, é que não existe contra a presidente nenhum crime imputado. Mas a preocupação de tudo, senhor presidente, e amigo que está nos ouvindo, está nos assistindo nesse momento, não é só a presidenta. A presidenta, ela pode cair, e qualquer um está sujeito a isso. Isso pode chegar em Jacobina, porque vai ser um efeito dominó. Pode chegar em todos os estados, todos os municípios, certo? E veja só, senhores, aqui em Jacobina tem um prefeito que ele, vou conceder, o vereador pediu a parte. Vereador, fique à vontade. Obrigado, vereador Carlinhos. Eu também não me manifestei até o momento e também vou permanecer sem me manifestar em relação a isso. Por quê? Porque o meu pronunciamento aqui não vai resolver em nada a vida da presidente. O que eu poderia fazer pela presidente eu fiz, foi pedir voto e votar nela nas eleições. Então, o que acontece? Eu estou voltado mais para Jacobina. E Jacobina está pautando muito Brasília, que é os deputados que resolvem, esquecendo o nosso município. Tá certo? Nós não somos uma ilha. Mas enquanto estão discutindo impeachment, vai nas comunidades rurais, vereador Dibas, para o senhor ver como é que está a situação daquela população que não está nem sabendo o que é que significa impeachment, e está necessitando de uma estrada, de uma ponte de 3 metros, que quando vir as trovoadas e o inverno, vai ter que atravessar a nado para pegar o transporte escolar a 8, 10 quilômetros. O que nós precisamos discutir em Jacobina é isso, é a escola agrícola que está fechada há vários anos, e nós temos aqui os produtores sem assistência técnica, não tem um técnico contratado no município para dar assistência à população rural. Me mostra quantas limpezas de aguada foi feita nesse município, quantas aguadas limpadas dos agricultores, né? Nenhuma. Vê como é que estão as estradas vicinais, vê como é que estão os postos de saúde, aí fica impeachment, vai cair, não cai, a culpa é do presidente. Rapaz, nós temos que cuidar do nosso município. Como falei agora há pouco, o Brasil começa de Jacobina para Brasília, não é de lá para cá. Lá os deputados cuidam. A Bahia, por completa, tem 63 deputados que cuidam. Vereador Carlinhos. Senhor presidente, eu estranho até a forma como o vereador Tiago, com todo respeito, vereador, mas sabe, senhor, que a gente não está hoje fora do contexto. Esse país nosso hoje, se a gente chegou hoje ao ponto, e aqui eu não quero dizer que o governo corrupto não tem que ser investigado, e tem sim, todos têm que ser investigados. Agora, digo uma coisa, nosso país hoje, o pobre, ele tem hoje acesso a uma televisão, a geladeira, hoje tem cidadão que prende até o gado com a moto, o cidadão hoje, ele pode andar no avião ao lado do rico, o cidadão hoje, o pai de família, ele se orgulha de ter um filho estudando na universidade ao lado de um filho de doutor, se formar advogado, se formar em médico, se formar em dentista. E me estranha, vereador, o senhor que vem de baixo, dizer que os problemas que hoje afetam o nosso país não diz respeito a Jacobina. Diz sim. Isso me estranha pelo fato de a gente saber que nem todos têm uma base cultural. A gente tem que buscar isso, porque o pobre hoje, ele tem acesso ao quê?
ao FIES, vereador, que é o financiamento estudantil, e Vossa Excelência ainda tem condição de um dia alisar os tamboretes da universidade, tem acesso ao quê? Ao ProUni. E as pessoas às vezes desconhecem, e me estranha isso, por quê? Porque o que mais eu tenho, senhor presidente, sabe o que é? A atentar hoje, é que todas as políticas em nosso país começam lá de cima, são as políticas macros, a macro, as políticas maiores. E qual é a preocupação hoje da elite? A elite é justamente essa preocupação, é desvirtuar, quer dizer, não focar o impeachment nas pequenas cidades. Quer dizer, a nossa briga só vai ser em Brasília, até parece que Brasília está fora do Brasil. As consequências, principalmente, não é o hoje, vai ser no dia seguinte. Será que essa gente que está aí é mais sujo do que pau de galinheiro? O senhor Temer, o senhor Eduardo Cunha, o senhor Aécio Neves, essa gente que já foi citada, inclusive, na Operação Lava Jato, em Furnas, será que já foi chamada a responsabilidade? Se abriu algum processo contra eles? Será que não vai... Esse processo, a pessoa pensa que vai acabar na segunda-feira, depois que a comissão vai ser votado o parecer da comissão? Olha, senhores, dessa comissão de 65 membros, 36 respondem a crime no Supremo Tribunal Federal e não foram julgados. Desse Congresso Nacional que está aí hoje, deputados, mais de 250 respondem a crime. Que responsabilidade, que moral, que ética tem essa gente para julgar o presidente da República? E os incautos ainda se arvoram em dizer que o problema não é local. Esse problema é de todos nós. Quem vai pagar o preço é a sociedade. Vereador. E lá na frente podem ter certeza, é a tentativa de surrupiar, de retirar todos os direitos e garantias individuais e coletivas, principalmente ao trabalhador. Não se engane, o senhor vai tentar se acabar com a estabilidade, vai acabar com os bancos públicos. E aí? Vai se acabar com as garantias do trabalhador, e aí o que é que vai fazer? Por quê? Porque esse golpe está sendo financiado pelos Estados Unidos, está sendo financiado hoje pelo grande capital, principalmente a Fiesp. Vereador, por favor. E a gente não pode hoje simplesmente se calar. Eu falo isso aqui porque eu já vi esse filme antes, e eu sei o valor da democracia. E só aqueles que um dia talvez possa, vir a passar pelas torturas que muitos aqui passaram, eu não digo alguns que estão aqui, mas eu já passei, por ter posições, é que sabe dar o valor da democracia, principalmente do direito, sabe, que é a liberdade de expressão. Não se surpreenda o senhor, porque amanhã esse nosso país pode ter uma convulsão social, e a culpa sabe de quem é? É dessa mídia que está aí preocupada com as renovações de seus canais de concessões, a exemplo da Rede Globo. Então, somente isso. E aqui na ponta a gente encontra incautos que acham que o problema no desrespeito ao país é o cidadão. Mas, infelizmente, hoje, quem paga e que vai pagar o preço pode ser o brasileiro. Não que eu seja contra qualquer tipo de investigação, agora seja estendida a todos. Eu sempre tive uma posição, quem tiver podre que se quebre. Agora não se pode usar, senhor presidente, 2 pesos e 2 medidas para se fazer um pré-julgamento de uma presidente que foi eleita com mais de 54 milhões de votos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.